tua
com a igreja de Deus quando ele ainda era um fariseu. Ele estava ainda dentro do farisaísmo e ele achava que ao perseguir a igreja de Cristo, ele estava fazendo um favor para Deus. Você observe que quando o homem ele não conhece as Escrituras, ele acha que aquilo que ele está fazendo é um favor a Deus. E essa era a ideia, e essa era a concepção do apóstolo Paulo. Eu queria levar vocês a um texto que eu acho muito interessante no trato desse assunto, que está em Romanos. Tenha sua Bíblia marcada em Efésios. Olha sua vida aí, sua Bíblia. E vá para Romanos, capítulo 10. Volte um pouquinho os livros. Você vai ver aí 2 Coríntios, 1 Coríntios. E aí você tem Romanos, no capítulo 10. Vamos ler esses primeiros versículos aqui e mostrar que quando o homem não tem conhecimento de Deus, ele acaba ignorando os desígnios de Deus. Capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles, para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não o entendimento. Ter zelo por Deus, mas não ter entendimento, é como você não conhecer a Deus. É você fabricar um Deus de acordo com sua própria imaginação. E ele diz, eles têm zelo por Deus, mas não tem entendimento. E o apóstolo Paulo explica o porquê no versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo. Amém? Eles desconhecem a justiça de Deus em Cristo e procuram estabelecer a sua própria, qual é a sua própria? As obras. Não se sujeitaram ao que vem de Deus, ou seja, a Cristo. Porque o fim da lei é quem? Para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando o homem não conhece a Deus, ele se torna completamente ignorante a respeito dos planos de Deus. E aí se encontrava o apóstolo Paulo, antes de ter aquele encontro maravilhoso com Cristo. Então, ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele perseguiu o corpo de Cristo. Então, ele recebeu aquela visão majestosa do céu. Quando Cristo aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo, olhando aquilo, ele não entendeu muito bem, ele vai ao chão, porque a glória de Deus não deixa nenhum homem em pé. Ele vai ao chão e ele pergunta, quem é, Senhor? Quem és tu, Senhor? E a voz vem, eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora observe uma coisa, Jesus já havia sido morto naquele momento. Já havia sido ressuscitado também, né? Estava aos céus, à direita do Pai. Mas ele fala assim, você está me perseguindo. Obviamente que ele não estava perseguindo diretamente a Jesus. Ele estava perseguindo os seguidores de Jesus. Só que Jesus se identifica com os seus seguidores. Por que ele se identifica? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, fazendo parte do mesmo corpo de Cristo, Cristo se identifica com ele. E aí fala, você me persegue, você está me perseguindo. Em certo momento, Jesus disse que os homens os perseguirão. Eles perseguirão vocês. Assim como eles me odiarão a vós também. Por que isso acontece? Porque os cristãos são perseguidos no mundo hoje. Porque em muitos países do mundo, no Catar, por exemplo, você não pode pregar Jesus Cristo. Um muçulmano, ele não pode se converter ao cristianismo. Porque se ele, no Catar, existe uma lei, se um nativo de lá, nasceu lá, ele já nasce automaticamente muçulmano. Ele
igreja lá só para os estrangeiros. Mas por que eles fazem isso? Porque eles não têm a mente de Deus. Eles não conhecem a Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, eles não fariam isso aqui, ó. Eles procuravam estabelecer a justiça deles e ignorar aquela que vem de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Eles dizem que eles servem a Deus, mas eles verdadeiramente não servem a Deus. Então, quando o nosso Senhor falou dos mistérios, do reino de Deus, de Mateus, no capítulo 13, quando ele disse: publicarei coisas ocultas desde a criação, ou seja, uma citação do Salmo 78, no verso 2, quando ele fala isso, que ele vai, a partir de agora, desse ministério dele, quando ele começa a proclamar o reino de Deus, e dar instruções aos seus discípulos ali, de que o reino de Deus havia de fato chegado estabelecido, que a partir dali começaria um novo ministério de publicações, né, de coisas ocultas. O apóstolo Paulo, ele refere-se frequentemente aos mistérios que foram desvendados. E esse mistério é isso que nós lemos aqui na carta aos Efésios, que é o maior mistério da antiga aliança. Vamos voltar lá para Efésios novamente. Efésios. E é por isso que ele fala que por esta causa, desse mistério que foi oculto aos homens, mas agora que na nova aliança foi revelada aos servos de Deus, ele se colocava de joelhos para adorar a Deus. Ele diz: por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo, porque eu preguei isso, estou sendo perseguido. Porque eu preguei isso, agora eu sou um prisioneiro, mas eu sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Se é que você tem ouvido a respeito da
Ele envia o seu Filho a este mundo para morrer pelos nossos pecados. E agora você não precisa mais ir para o inferno. Você agora tem um caminho de salvação, que é Jesus Cristo. E agora, quando você se adere a Cristo, você se adere agora a essa união perfeita de Deus com Cristo, no seu povo, fazendo isso no seu povo, para que haja salvação para a sua vida. E agora você tem um plano diante de você. O grande problema hoje em dia é que a maioria das pessoas fora do ambiente de igreja, elas não têm a menor noção de como elas devem fazer para ser salvas. Elas acham que elas têm que fazer um ritual, ou elas não devem fazer determinadas coisas, ou elas serão salvas somente nos momentos em que Deus vai falar, não, todo mundo vai ser salvo, não haverá condenação, como muitos lugares que ensinam universalismo, que no final das contas Deus vai ter que ter a linguagem de todo mundo e vai salvar todo mundo. Outros não acreditam no inferno, outros acham que vai ter uma vida eterna longe do padrão moral de Deus. Outros acham que vai morrer, mas vai voltar nesse mundo para se transformar em uma pessoa melhor, ensinando assim a reencarnação que os espíritos fazem. Mas a Bíblia diz que aos homens só tem um caminho depois da morte, ou dois caminhos, né? O céu ou o inferno. Não há outro meio. Não há um retorno novamente a isso. E quando você conhece o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, todas esses falsos ensinos, todos esses princípios religiosos enganosos, eles caem por terra. E só fica um ensino verdadeiro, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador. Não há um outro meio, irmãos, do homem ser salvo, senão por meio de Cristo Jesus. E Paulo ele vai ensinando tudo isso aqui, essa carta maravilhosa. E ele continua aqui no verso 7, o qual eu fui constituído ministro, o qual é o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho nas insondáveis riquezas de Cristo. Não tem como você ter uma dimensão disso, desse poder, dessa riqueza, desse amor que foi dispensado em Cristo. Você imagine a encarnação de Cristo. Pare um pouco e pense. Cristo ele vivia na mais alta glória, né, com o Pai. Como ele mesmo diz, Pai, restitui a glória que eu tinha contigo antes de vir esse mundo, na sua hora sacerdotal em João 17. Ele vivia na mais alta glória, com todo o poder, de eternidade a eternidade. Mas ele, por amor a nós, o que ele faz? Ele reencarna, ele vem a esse mundo, ele nasce conforme os nossos padrões humanos, ele veio de uma mulher, nasceu de uma mulher, teve toda uma infância, passou por todas as dificuldades, para que um dia a gente pudesse finalmente estar com Deus. E aí ele foi passando por cada dificuldade. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, que a encarnação dele aqui nesse mundo foi um ato para ele, como Deus, de extrema humilhação. A Bíblia diz que ele a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. Foi um completo ato de humilhação. E ele fez isso por amor. É por isso que Paulo fala aqui as insondáveis riquezas que nós temos no Evangelho em Cristo Jesus. Então, esse Evangelho que traz para a gente essa palavra de salvação pela graça, uma salvação que é de graça nesse sentido, ele tem um alto custo e um alto preço para Deus. Então, ao encarnar nesse mundo, foi um alto de extrema humilhação, a se fazer carne, a morrer, a sofrer,
ele continua dizendo aqui que toda essa graça, todo esse amor, todo esse poder, toda essa riqueza, e aqui no verso 9, que isso foi manifestado em um local. Sabe onde? Na igreja. Alguém sabe o que ele diz? E manifestar, ou seja, a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus. E todas as coisas, para que, pela igreja, não por outro meio, mas na igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Ou seja, essa manifestação dessa graça salvadora de Deus por meio de Cristo agora era manifestado diante dos anjos eleitos e dos anjos caídos, ou seja, dos anjos que estão com Deus e dos anjos, dos demônios. Eles agora conheceram como o homem seria salvo. E quando o homem peca no Éden, foi dado a ele uma promessa de salvação, coisa que não havia sido dado a Satanás. E constantemente, dia a noite, o diabo estava na presença de Deus, nos acusando de que nós também merecemos a condenação eterna. Mas Deus agora torna isso manifesto, de principados e potestades. O Evangelho de Cristo agora está diante de todos. Agora os principados e potestades sabem como Deus salva os homens. Porque Deus poderia muito bem falar assim: ó, eu não vou fazer sacrifício de nada, eu vou simplesmente salvar. Porque Ele é Deus. Amém, irmão? Eu não preciso da explicação a ninguém do que Ele quer fazer. Amém? Porque Ele é todo poderoso. Mas, vejam, para que ninguém pudesse, naquele momento, dizer assim: Deus, o Senhor é injusto, Ele fez o que Ele fez. Porque Deus, Ele é santo. Você sabe como é que um Deus santo, Ele salva pecadores? Por meio do Evangelho. A resposta de Deus para salvar pecadores, sendo Ele santo e justo, é o Evangelho. Não há um outro meio, um outro caminho. E quando Ele salva pecadores por meio do Evangelho, cai toda a ideia de justiça do próprio Deus. Agora os principados e potestades, eles sabem como os pecadores são salvos dos seus pecados. Não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que Cristo fez. Amém? Amém. Ou o que Deus fez em Cristo na cruz do Calvário. Quando Ele derrama a sua ira sobre o seu Filho, é o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre nós. Mas Ele recebe toda a penalidade dos nossos pecados, para que a gente pudesse estar com Ele. E agora em Cristo nós fazemos parte do quê? De um corpo. Amém, queridos? Amém. Essa é a tônica da mensagem de hoje. A realidade do corpo que nós fazemos parte hoje em dia. Nós não somos membros de igreja individual. Nós fazemos parte agora de uma irmandade, de uma comunidade de irmãos espalhados pelo mundo, espalhados
E ele começa dizendo aqui, no verso 25, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aqui ele vai dizendo aqui a respeito, ele continua volta novamente a ideia do matrimônio. Assim também como os maridos devem amar a sua mulher, como também amam o corpo, que nas coisas que Deus se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela cuida, como também Cristo faz o quê? Com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E ele diz aqui, ó, eis que deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Esse é o padrão de Deus para o casamento. O casamento matrimonial entre o homem e a sua esposa representa essa união matrimonial entre Cristo e a igreja. A ideia aqui de Paulo aqui é a seguinte: a igreja, ela pode se separar de Cristo ou Cristo separar da igreja? Pode? Não pode. Então, muito menos o marido e a esposa. A palavra de Deus diz o seguinte: aquilo que Deus uniu não separa o homem. Amém? Os homens, e ali é uma referência a matrimônio, mas ali também é uma referência ao casamento celestial que vai haver entre a igreja e Cristo. Deus uniu a igreja a Cristo como esposa. Então não separa, o homem não separa, ele não tem a capacidade de separar. Cristo diz: todo aquele que vai me dar, esse vem a mim, e o que vem a mim de modo nenhum eu lançarei fora. Então nesse sentido também jamais o marido pode lançar fora a sua esposa jamais pode lançar fora o marido, porque ambos fazem parte de um corpo. Amém? Tanto a mulher como o marido, eles se unem, eles são um corpo somente em Cristo. Amém? Marido e mulher. E a igreja, assim como Cristo, um só corpo em Cristo. E aí Paulo fala aqui no versículo 32, observe o verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha como ele confunde as coisas, como ele liga tudo, matrimônio conjugal do homem e a mulher, como o matrimônio entre a igreja e Cristo, unindo os dois em um só corpo. O matrimônio entre o homem e a mulher é grande, é glorioso, mas o de Cristo ainda é muito maior. Esse entre o homem e a mulher representa esse grande matrimônio que haverá um dia nos céus. Amém, queridos? Então nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Essa, irmãos, é a realidade da igreja. Que nós hoje estamos em Cristo, juntos, formando agora uma só família. Fazemos parte agora da família de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos guie, que Ele possa derramar a sua graça sobre cada um de nós, e que a gente possa ter mais e mais compreensão a respeito da obra salvadora de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.
sei que tens ciúme da minha coração, mas não há outra além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança com os homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz esse meu coração no teu olhar, pode provar a minha fidelidade a ti, ainda que tu me peça pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão do teu sonho, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Aí diga, sei que tem ciúme da minha coração, mas não há outra além de ti, ocupando teu lugar, meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Fiz esse meu coração no teu olhar, pode provar a minha fidelidade a ti, igreja. A minha vida, meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão do teu sonho, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Abro mão do teu sonho, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Escolhi sonhar o sonho de Deus. Amém, meu? Louvado seja o nosso Deus. Amém? Levante suas mãos aos céus. Quero agradecer o pessoal que está em casa, que nos acompanha nas redes sociais, o pessoal que acompanha nossa página no Facebook, também no canal do YouTube. Shalom de Deus, Deus abençoe. Levante suas mãos aos céus. E o amor de Deus Pai, e as comunhões e a alegria do Espírito
abençoe a sua casa, que você chegue em casa cheio de paz, cheio de alegria, que amanhã, uma quinta-feira, cheia de boas notícias, cheia de paz na presença do Senhor. E a igreja diz: amém! E graças a Deus. Hoje tem bolo, hein? Vamos tomar bolo, comer café, tomar café e comer bolo. Um beijo no coração, shalom, você que está em casa. Até sexta-feira, querendo Deus, cuide da família, amém? Igreja, obrigado, ministro Paulo, que Deus continue te usando, amém. Aleluia.